Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mi Brigadeirando. Meu nome é Mi Cristóvão e eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história. Até porque vocês estão sempre perguntando como que eu comecei a fazer doces, como que eu vim parar aqui no YouTube e o que minha experiência de ter morado 9 anos em Portugal tem a ver com empreender com doce. Ficou interessado na minha história? Então assiste até o final, já compartilhe o vídeo com mais pessoas, porque a minha história pode te inspirar ou você pode se identificar com ela, não é mesmo? Então, bora contar a história! Eu comecei a fazer doces quando eu tinha 13 anos. Minha maior inspiradora para isso foi a minha avó materna, Dona Isabel, porque ela sempre fez bolos e doces como ninguém. Ela tinha uma mão de fada, né? Ela era uma cozinheira de mão cheia. Ela nunca fez pra fora, mas todas as festas que tinha na família, ela dava conta de tudo sozinha. Agora, eu sempre fui formiga, né? E sempre me interessei mais pela parte dos doces. E toda vez que eu via ela fazendo os doces com muito amor e carinho, eu queria ter esse sentimento. Então foi aí que eu comecei a me interessar. Então toda vez que eu ia na casa da minha avó, eu pegava algumas dicas e fazia em casa. Claro que no início foi muito difícil, porque eu errei muito, estraguei muito material, até porque eu não morava na mesma cidade que a minha avó, então eu não tinha também YouTube naquele tempo para me ajudar e nem muito menos telefone para me ligar para minha avó. Eu fazia na sorte e às vezes errava, né? E aí a minha mãe até dizia assim: Michele, você quer comer doce? Não estraga material, espera, quando a gente for na sua avó, você pede para ela fazer. Mas eu não queria, era insistente, eu queria fazer até dar certo. E pela minha insistência, comecei a acertar as receitas, me senti muito satisfeita porque começou a nascer essa paixão. Eu sempre fiz como hobby, nunca pensei em vender. Até porque minha avó também não vendia, então eu sempre olhei o doce como hobby mesmo. E aí depois de alguns aninhos eu conheci o meu marido, namoramos 3 anos e depois casamos e fomos para Portugal. Foi em 2004 e fomos junto com o pai dele, né? O pai dele é português, morou muitos anos aqui no Brasil e ele resolveu voltar para Portugal e levar a família inteira. Chegando em Portugal não foi fácil, apesar da gente ter ficado na cidade do meu sogro, onde tem os parentes dele. Eu queria trabalhar com escritório, porque antes de viajar eu trabalhava no escritório. A gente tinha que aceitar aquilo que viesse. E o que veio para mim? Casas para fazer limpeza e cafeterias. Trabalhei em muitas cafeterias lá, tenho bastante experiência como atendente de balcão. Aí com o tempo eu pensava em voltar a trabalhar em escritório, mas precisava de um curso profissionalizante. Porque aqui no Brasil eu só tinha feito curso de AutoCAD e nunca exerci a profissão. E aí eu fiquei desempregada novamente e tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso em Portugal. O curso era Empreendedorismo no Turismo. Foi maravilhoso para mim. Empreendedorismo, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Plano de negócio, eu nunca tinha ouvido falar em plano de negócio. Então foi aí que o bichinho do empreendedorismo começou a lhe picar. Mas eu continuei com o meu foco em trabalhar em escritório. Vi a oportunidade então de fazer um novo curso, Técnicas Administrativas. Foi lá que eu conheci a contabilidade, criei uma nova meta, a meta de ser contabilista. Mas aí eu finalizei o curso e, detalhe, finalizei o curso, estava grávida da Jenny. Eu tinha que fazer um estágio, né, para concluir o curso. Eu fiz o estágio grávida. E claro, a Jennifer nasceu no final do estágio, fui até o fim, porque eu queria concluir o curso. Não fiquei muito tempo em casa depois que ela nasceu. Na verdade, o meu marido ficou desempregado, e aí ele ficou com o bebê. E aí eu arranjei um estágio profissional num escritório de contabilidade. E eu queria muito entender mais sobre empresa, né? Então, à noite, eu me inscrevi num curso, foi o curso de gestão empresarial, foi o curso que eu mais gostei de ter feito. E aí eu concluí o curso, mas concluí o curso numa época de crise. O meu contrato da contabilidade não foi renovado e eu voltei para cafés. E a cafeteria que eu ficava era onde funcionava a produção dos doces. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por esse mundo dos doces. Mais ainda, né? Eu, como atendente de balcão, eu tinha a responsabilidade de manter a vitrine vistosa. Então eu sempre ia lá na confeitaria buscar novos bolos. Em Portugal eles não chamam confeitaria, gente. Lá em Portugal se chama pastelaria. Eu acho que esse termo vem de pastel de nata, né? Eu acho. Comenta aqui embaixo, diz pra gente o que vocês acham. Eu me oferecia sempre para lavar as louças. Era muito trabalhoso, mas valeu a pena, porque
Eu acompanhei a produção, eu vi como é que era o funcionamento, foi muito legal. E eu também ajudei elas quando precisavam em algumas coisinhas. Vocês devem estar se perguntando, tá bom, Michele, mas chega de conversa e fala logo quando que você começou a empreender. A gente acabou voltando pro Brasil por conta da crise que ficou feia lá em Portugal. E aí chegando aqui no Brasil eu só pensava em vender doces. Mas o início é difícil, então como eu já tinha experiência na área da contabilidade, eu consegui um emprego e eu senti necessidade de fazer um curso técnico focado em contabilidade. E aí eu fui fazer lá no Senac. Foi aí que eu comecei a empreender, gente. No intervalo, eu oferecia brigadeiro com meus colegas de curso. Quem nunca fez isso, né? Mas eu fui com a cara e com a coragem, ofereci os brigadeiros e depois os brigadeiros passou a se vender sozinhos. Porque eram muito bons e porque demonstrava amor por aquilo que eu fazia. E aí nos fins de semana eu resolvi fazer cursinhos livres de confeitaria. Eu queria estar por dentro das técnicas, das tendências, também dos novos ingredientes. Afinal, eu fiquei 9 anos longe do Brasil. Foi aí quando eu fiz sucesso na Páscoa. Foi assim que a minha jornada doce começou. Então, se você está em casa, desanimada, achando que para começar a vender doce tem que ter um espaço, tem que ter uma loja, tem que ter uma cozinha, tá enganado, tá se sabotando. Eu comecei sem dinheiro. Eu tava trabalhando sim, meu salário era pouco, era mínimo, eu ganhava R$ 800 e eu tinha que ajudar em casa porque eu tinha vindo de Portugal há pouco tempo e estava morando de favor com a minha avó. Eu gastei pouco, eu acho que eu não gastei mais que R$ 30 para iniciar. Fiz meus primeiros brigadeiros. O dinheiro que eu vendi o brigadeiro, eu reinvesti em mais material. E vocês devem perguntar, mas ela fazia na avó dela, tava tudo bem. Não tava bem, gente. Vocês não sabem o sacrifício que eu fazia pra fazer os doces. Eu tinha que fazer os doces na casa da minha mãe. Porque à noite eu estudava, eu não tinha tempo. Eu chegava à noite já pra dormir. Eu tirei o meu horário de almoço pra fazer doces. Eu fiquei várias vezes sem almoçar. Porque essa contabilidade era do lado da casa da minha mãe. A minha mãe também não estava em casa, porque minha mãe também trabalhava o dia todo. Mas eu fiquei com a chave dela, porque do trabalho eu ia pro curso. E aí eu recebi uma proposta do meu pai. Ele me convidou para ser sócia dele numa cafeteria. Eu topei, porque eu tinha experiência de café, né? As pessoas estavam gostando dos meus doces. Eu pedi demissão em 2014 pra gente ficar nessa cafeteria. E essa cafeteria, ela já existia há muitos anos. Só que ela passava de dono pra dono. Mas foi pauleira. Fiquei só 3 anos, até porque eu comecei a ficar depressiva. Porque eu não tinha tempo pra mim nem pra minha família. E aí eu resolvi parar com isso, vi que isso não era a vida pra mim. Pus um ponto final nisso e saí da sociedade em 2016. Foi aí que eu abri a Mi Brigadeirando, sim. Em casa mesmo, gente. Me brigadeirando em casa, ateliê em casa. E foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, eu comecei com o YouTube de bobeira. Porque toda vez que eu ia comprar o meu material pra fazer meus doces, eu percebia que tinha sempre alguém pedindo informação pras atendentes. Ai, qual chocolate que eu tenho que usar? Esse chocolate é bom, esse chocolate é ruim? E as atendentes nem sempre sabiam responder. E eu, como já estava bem avançada nisso, eu resolvi me intrometer na conversa. Eu comecei a indicar, esse chocolate é melhor para fazer tal receita. Comecei a explicar bastante coisa. Mas aí num dia, uma dessas pessoas que eu tirei a dúvida me perguntou, você faz curso? Dá aulas? Não. Você tem canal no YouTube? Eu falei, não. Porque você não investe nisso. Você explica tão bem, você fala tão bem. E aí deu um clique. E eu falei, vou abrir um canal do YouTube, sim, por que não? Porque há 2 anos atrás, iniciou o nosso canal do YouTube. E aí, curtiram a minha história? O que vocês acharam? Se inspiraram? Se identificaram com alguma parte dessa história? Comenta aqui embaixo, vou adorar saber. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho que vai ter muita receita gostosa para vocês aproveitarem aqui. E aproveite e siga minhas redes sociais. No Instagram é Mi Brigadeirando Receitas. E eu também tenho um blog de receita que tem algumas dicas e curiosidades sobre aquela receitinha. Um beijão! E até o próximo vídeo!